Oi, pais, tudo bem? Hoje o nosso bate-papo vai ser para diferenciar a palavra obediência de cooperação. Nós queremos que os nossos filhos, quando cresçam, se tornem seres humanos criativos, proativos, que sejam críticos, que tenham senso crítico, né? Que questionem os seus superiores, governantes, quando estes estiverem tomando atitudes, né? Ou fazendo algo que seja imoral ou que vá contra os seus próprios valores, né? Mas enquanto eles são crianças, nós queremos que eles fiquem em silêncio e obedeçam os adultos. Que eles façam sem questionar tudo que a gente manda. E a gente olha como uma afronta quando a criança discorda da gente em algum momento. Nós queremos que eles nos obedeçam, simplesmente, e saibam que o lugar de criança é obedecer, né? Baixar a cabeça e obedecer o adulto. Em que momento será que nós acreditamos que as crianças vão desenvolver todas aquelas primeiras habilidades se agora, no presente, a gente só treina para que elas se tornem seres submissos? Nós devemos desejar muito mais do que obediência. Nós devemos desejar que os nossos filhos desenvolvam a cooperação. A cooperação é quando eu compreendo o meu valor e que eu entendo a minha responsabilidade e que as minhas atitudes e as minhas escolhas impactam no mundo ao meu redor, nas outras pessoas, nos outros seres vivos. E é claro que para desenvolver todas essas habilidades, nós precisamos auxiliar os nossos filhos já na infância. E aí você pode estar me perguntando, mas Maiara, eu escutei a vida inteira que criança tem que obedecer aos mais velhos e pronto. E agora, como é que eu faço para conseguir essa tal de cooperação? Como sempre, eu trago aqui para você uma ferramenta respeitosa e eficaz para te auxiliar nesse processo. E essa ferramenta vem em 4 passos. A primeira, nós termos aceitação, nós aceitarmos as emoções da criança. A criança, ela é completamente livre para sentir o que ela quiser. Às vezes, algumas emoções são vistas como inadequadas e a gente recrimina a criança quando ela sente raiva, por exemplo. Principalmente se ela sente raiva da gente. Ai, que coisa feia! Sendo que as emoções são uma característica do ser humano, inata, nós nascemos com elas, com as emoções, e nós não temos controle daquilo que nós sentimos. Nós temos controle dos nossos comportamentos, mas das nossas emoções não. Então, como que nós podemos dizer para uma criança que ela está errada em sentir raiva? Se de repente a gente pede para ela guardar os brinquedos espalhados pela sala e ela tá muito cansada e ela começa a ficar bem zangada com a gente enxerga isso como uma afronta. Então, aceitar que ela tem o direito de estar zangada com a situação e inclusive com a gente é o primeiro passo. O segundo passo é ter empatia. Empatia significa nós apresentarmos para os nossos filhos que nós também sentimos aquela emoção em alguns momentos. Olha, eu entendo que você está zangado comigo porque eu estou pedindo para você guardar os brinquedos. Eu também, quando eu estou muito cansada do trabalho, eu fico muito zangada de ter que guardar as roupas no armário ou de ter que preparar o jantar, enfim. Nesse segundo passo, quando nós mostramos para a criança que a gente também sente aquela emoção, nós diminuímos as expectativas que a criança estabelece dentro dela. Porque às vezes ela se acha inadequada por sentir aquilo, ela acha que ela é defeituosa por sentir raiva. E principalmente se o adulto vem lá e massacra, que coisa feia sentir isso. Agora, quando nós demonstramos que as emoções são características naturais de todo ser humano e inclusive nós as sentimos, a criança reduz a resistência.
O terceiro passo é, através de perguntas reflexivas, nós auxiliarmos a criança a pensar nas consequências, né, das suas escolhas, do comportamento dela. Nós temos o hábito de trazer tudo pronto para a criança. A gente diz para ela, se você não guardar os seus brinquedos, alguém pode tropeçar, inclusive você, e se machucar, ou a gente pode estragar bastante os seus brinquedos aqui, né? Se alguém tropeçar, enfim. E quando nós oferecemos tudo pronto, nós não estamos estimulando a parte do cérebro, aqui atrás da testa da criança, que é o córtex frontal. Essa parte do cérebro está em desenvolvimento nos pequenos e ela é responsável pelo planejamento de ações, pela avaliação de causa ou consequência, né? Pela empatia. Então, a partir daí você vai vendo quanto essas perguntas reflexivas são importantes e necessárias para que a gente vá desenvolvendo essas habilidades nos nossos filhos, para que lá no futuro eles aprendam, né, a pensar por si mesmos, que tenham senso crítico. E o quarto passo é nós também, através dessas perguntas reflexivas, nós auxiliarmos a criança a pensar em alternativas para a solução de problemas. Né? Então, então seus brinquedos estão espalhados e você me disse, né, que tipo de problema pode acontecer aqui, né? Que a gente pode se machucar, né? Como que a gente pode resolver esse problema então? E aí a gente espera que a criança pense. Se de repente ela ainda é muito pequena e ela não tem habilidades de pensar na solução de problemas sozinha, a gente pode sugerir. Mas nesse momento, nesse quarto passo, depois que a gente aceitou as emoções da criança, depois que a gente foi empático com ela e a gente foi respeitoso para que ela pensasse, né, sozinha nas consequências das suas escolhas, eu te garanto que mesmo que você ofereça algo pronto nesse quarto passo, a criança vai estar com uma resistência muito menor e muito mais disposta a cooperar, a guardar os brinquedos, para que ninguém da família se machuque, inclusive para que os brinquedos dele não estejam quebrados no dia seguinte. É claro que eu dei um exemplo aqui de brinquedos espalhados no chão da sala, mas esses 4 passos valem para qualquer momento que a gente precise, né, da cooperação das crianças e inclusive quando elas apresentam algum mau comportamento. Eu espero que vocês tenham gostado e que nós busquemos cada vez mais a cooperação dos pequenos ao invés da obediência. Um beijo, a gente se vê em breve. Tchau, tchau!